aqui, crocheteira, falando da parte dos materiais que eu utilizei para fazer esse caminho de mesa natalino. Eu usei aqui a parte do caminho de mesa em si, sem contar as aplicações ainda. Eu usei o cru, né? No caso do barroco, é cor natural, na numeração 6. Usei o vermelho, no caso, esse vermelho aqui, ó, 3501, o Malagueta. É um vermelho bem vivo que eu gosto de usar em peças de Natal, principalmente. Aqui o verde, eu usei o verde bandeira, eu tenho a referência dele aqui. Número 5767, o verde bandeira, para fazer a parte do caminho de mesa em si. Aqui, para fazer as aplicações, eu usei o dourado, que no caso é o Encanto, né? Fio Encanto, mas você pode estar usando qualquer um, se você quiser usar dourado, a marca que você é acostumado a trabalhar também, para fazer a parte do lacinho e para fazer a parte dessa bolinha. Aqui no sino, eu usei um ane duplo, ele ficou um pouquinho mais grosso. Aqui para as folhas, para ficar um pouquinho mais delicado, eu usei o verde bandeira também na numeração 4. Então, aqui, passando as medidas, né, o quanto que eu gastei no vermelho, eu usei um total de 170 gramas para fazer todo esse caminho de mesa. No verde, eu usei um total de 100 gramas e no cru, né, que no caso é o natural da Barroco, 100% algodão, 370 gramas. Então, para dar início ao nosso caminho de mesa natalino, eu tô usando aqui o barroco natural, você pode estar usando, né, na cor cru, dependendo da marca. Tô usando a numeração 6 e para fazer essa peça, agulha na numeração 13,5. Vou iniciar com o cru, vou iniciar com o nozinho na agulha, já fiz aqui o nozinho. E faço um total de 53 correntinhas. Essas correntinhas não deixa muito apertada, se você tem, principalmente se você tem o ponto mais apertado, deixa ela um pouquinho mais solta, não em exagero, né? Precisa ter um equilíbrio, mas deixa um pouquinho mais leve a tua mão, deixa um pouquinho mais solta essas correntinhas, porque eu volto com os pontos altos e se eu fizer muito apertado, ele vai ficar repuxando essa parte do cordão. Eu faço um total de 53 correntinhas, aí eu retorno. Feito, então, o cordão com as 53 correntinhas, eu laço e conto 1, 2, 3 na quarta corrente, um ponto alto, laço novamente na próxima correntinha, um ponto alto e vou trabalhando um ponto alto para cada correntinha desse cordão. Quando chegar nessa última correntinha, eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte com os pontos altos e contando desde esse primeiro, quando eu virei, eu tenho um total de 51 pontos altos. É importante que você faça essa contagem para dar certo nas próximas carreiras. Então, eu vim trabalhando até essa última correntinha e aqui é o nozinho inicial da carreira. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Porque eu não faço 3 correntinhas? Eu quero que fique o mais reto possível a parte das laterais. Se fizer com 3, ele vai ficar meio que sobrando e ele vai ficar torto. Então, se eu faço 2 correntinhas apenas e viro o meu trabalho, já vai ficando bem reto. Você vai ver que nas próximas carreiras vai ficar bem certinho essa parte. Então, eu fiz as 2 correntes na direção desse primeiro ponto alto, virei, né, meu trabalho e vou trabalhar sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. Então, aqui eu formei um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base, no seguinte, ponto alto, no próximo, ponto alto. E no seguinte, um ponto alto também. Fiz o meu segundo bloco, meu segundo grupo de pontos altos. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, no seguinte, ponto alto, no próximo e no próximo.
Formei novamente um grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um. Então, eu vou trabalhando dessa forma até chegar sobre o último. Quando estiver finalizando aqui, nesse último grupo, eu retorno para explicar novamente como vai ser feito para ficar bem certinho essa parte da lateral. Então, aqui finalizando essa parte dos bloquinhos, desde esse início, eu tenho um total de 13 grupos de 3 pontos altos. Finalizando aqui, eu fiz os 2 pontos altos, esse último fica bem escondido. Eu laço bem em cima dele, pegando as 2 alcinhas para formar o ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, se eu fizer dessa forma, ele vai ficando reto também. Então, pega as 2 alcinhas para ele não ficar repuxando apenas com uma. Pega bem em cima desse ponto para ele ficar reto. Para iniciar a próxima carreira, 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto para ficar reto a parte da lateral. Então, agora eu vou intercalando. Uma carreira eu faço de pontos altos, a próxima eu faço de blocos, a próxima de pontos altos, a seguinte de blocos, eu vou fazendo por toda por todo o meu trabalho, né, a necessidade de quantas carreiras eu vou estar falando mais pra frente. Então, aqui eu fiz a carreira de blocos, essa próxima será toda de pontos altos fechados. Então, eu faço as 2 correntinhas, viro meu trabalho pro outro lado, laço sobre o ponto alto da carreira anterior, ponto alto. No seguinte, ponto alto. Aqui onde eu tenho a correntinha da carreira anterior, coloco a minha agulha nesse espaço, ponto alto. Sobre cada um desses 3 da carreira anterior, eu trabalho ponto alto também. Então, aqui vai ser toda fechada. Aqui onde eu tenho a correntinha, coloco a minha agulha no espaço, ponto alto. E vou repetindo esta mesma sequência até chegar aqui no final. Quando estiver finalizando, eu retorno. Finalizando, então, mais essa carreira de pontos altos, eu fiz sobre o primeiro, sobre o segundo. Eu tenho mais um aqui, ele fica meio escondido, mas presta bem atenção, porque muitas vezes você vai fazendo ali rapidinho, às vezes tá? É uma coisa assim repetitiva, mas chega aqui no final, nota que ele fica meio que esticado. Se você pular esse ponto, já vai dar diferença no seu trabalho, não vai ficar um trabalho reto, vai faltar pontos. Então, se atenta a esse final. Eu laço e sempre confere que eu tenho 1, 2, 3. Venho sobre esse terceiro, pegando as 2 alcinhas e faço um ponto alto, para ficar reto dessa forma. Próxima carreira, 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, viro e inicio a carreira de blocos. Tá vendo que a carreira de blocos ele vai ficar sempre do lado avesso e a de pontos altos do lado direito. Vai ser repetição. Então, eu fiz as 2 correntinhas sobre o primeiro, venho sobre o segundo e sobre o terceiro. Uma corrente de espaço, pulo um, inicio 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo 1, 2, 3, você vai iniciando a parte dos blocos, vai fazendo essa mesma repetição. Se você tá assistindo essa videoaula e não assistiu o vlog, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. O link da descrição, você vai apertar ali no mais, na parte de baixo, embaixo do título desse vídeo, e você vai ter os links importantes que você vai clicar e você vai conseguir ver. Eu fiz um vlog desse caminho de mesa explicando todos os detalhes, se você quer aumentar, se você quer diminuir, a parte dos materiais, então eu expliquei bem detalhadamente nesse vlog. Eu vou deixar o link na descrição, é só clicar no link que você vai para esse vídeo que eu fiz. E aqui, no nosso caso, eu vou fazer esse caminho de mesa, ficou com 1,16 m de comprimento, ok? Então, para essa medida, eu vou fazer um total de 74 carreiras. Eu conto 1, 2, 3 carreira por carreira, um total de 74 carreiras. Se você quiser fazer ele mais comprido, você vai aumentando de 2 em 2. Então, aqui eu tenho uma carreira de ponto alto, uma carreira de bloco.
aí ponto alto, bloco. A cada 2 carreiras dessa aqui, uma de ponto alto, uma de bloco, eu tenho 3 centímetros. Então, aí eu quero 3 centímetros a mais, faz duas carreiras. Eu quero 6, eu quero 9, eu quero 12. Vai fazendo de 2 em 2 carreiras, que vai aumentando de 3 em 3 centímetros. No vlog eu explico certinho também. No nosso caso, conforme eu estava falando, vai ficar um total de 74 carreiras. Eu vou fazer 75, mas quando estiver nas 74, eu retorno para explicar a última carreira dessa parte central do caminho de mesa para dar início às próximas carreiras. Então, aqui eu finalizei as minhas 74 carreiras, lembrando que eu tô contando 1, 2, 3 carreiras por carreira, tá? Então, eu iniciei com a carreira de pontos altos e aqui eu tô finalizando com a carreira de grupos de bloquinhos, né, de pontos altos separados por correntinhas. Eu tenho um total de 74 carreiras, mas eu vou estar fazendo mais uma carreira para ficar da mesma forma que eu iniciei. Então, eu inicio com os pontos altos, eu vou finalizar com a carreira de pontos altos. Então, aqui 74 e fazendo as medidas certinhas, preciso de mais uma carreira. Normalmente, finalizei com um bloco de 3 pontos altos, viro o meu trabalho para esse outro lado, já tá grande aqui na mesa essa peça. 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e trabalho normalmente. Ponto alto sobre cada um ponto alto no espaço, ponto alto sobre cada um, ponto alto no espaço. Então, eu vou totalizar com 75 carreiras. Eu só voltei nessa última para não ter dúvida. Eu preciso iniciar com carreiras de pontos altos e preciso finalizar com carreiras de pontos altos. Finalizei, então, a minha última carreira de pontos altos. Eu vou alongar o meu fio e vou fazer o arremate. Então, aqui eu fiz a carreira de pontos altos do lado direito. Eu vou sempre me localizar pela minha primeira e pela última carreira que tá do lado direito. E vou fazer o arremate aqui do lado avesso. Já venho com o vermelho para dar continuação ao nosso caminho de mesa. Olha aqui como ele fica retinho usando a técnica de fazer apenas 2 correntinhas para subir, para iniciar a próxima carreira. Se eu fizer com 3 correntinhas, ele não vai ficar reto. Outra técnica também que eu passei é de ir passando a mão a cada carreira que você fizer, que você achar necessidade, e passando a mão para os pontos e ficando alinhado. Tá vendo que esses blocos também já vão ficando mais alinhados se você ir passando a mão sem esticar. É claro, você só vai fazendo e vai ajeitando ele. Então, aqui vamos pro vermelho. Vocês sempre gostam de saber, né, a cor que eu tô usando. Eu tô usando a numeração 3501, o vermelho malagueta. É um vermelho bem vivo. Eu gosto demais, principalmente para peças de Natal, né? Usar ou para peça que você quer que fique uma cor bem viva, eu tô usando esse. Aqui eu costumo tirar do meio e usando assim, olha, vai puxando, ele fica com a embalagem e eu sempre acho a pontinha, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, vamos para a próxima carreira. Então, aqui eu não vou colocar, né, o meu fio na agulha, eu vou começar de uma forma diferente. Eu tô iniciando dessa forma porque ele fica um arremate mais perfeito, não fica aquele nó enorme aqui na parte de trás quando for fazer a parte do arremate. Eu vou iniciar, aqui foi a minha última carreira de pontos altos. Antes aqui, nessa parte da lateral, eu vou prender o fio. Eu tenho essa carreira de pontos altos, voltando esses grupinhos, esses blocos. Aqui eu tenho essa carreira de pontos altos, eu vou prender o meu fio nessa carreira de blocos, aqui nesse espaço. Tá vendo que eu tenho esses 3 pontos altos nesse espaço desse primeiro ponto alto, eu vou prender. Então, eu coloco a minha agulha aqui dentro, deixo uma ponta, deixa eu virar aqui. Deixo uma ponta, um pedaço assim e puxo aqui. Puxo esse fio, seguro. E aqui eu coloco a minha agulha nessa alcinha de trás, apenas nessa alcinha de trás,
e puxo mais uma laçada fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu prendo dessa forma e depois eu vou arrematar essa ponta. Eu vou puxando, depois vou arrematar aqui no final. Subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar grupos de 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, laço, pulo essa carreira de pontos altos, venho para a próxima e nesse espaço eu vou colocar 2 pontos altos. Aqui eu vou formar o canto do meu trabalho. Então, aqui nessa parte do canto, ele vai ficar um pouquinho diferente da lateral. Na lateral, eu venho trabalhando 3 pontos altos, mas aqui nos cantinhos vai ser um pouquinho diferente. Então, eu fiz 2 pontos altos aqui, laço e venho nesse ponto alto, nesse espaço do ponto alto que faz parte dessa última carreira e coloco de lado 2 pontos altos. Dessa forma. Laço e aqui nesse mesmo espaço, já virando meu trabalho para esse lado, eu faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Vindo aqui sobre os pontos altos, eu faço um ponto alto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ponto alto. Dessa forma. Aqui eu vou formando o meu canto, aqui faz parte da lateral e aqui a parte do canto do meu trabalho, dessa forma. Então, sem contar esse bloquinho que faz parte da lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos nessa parte da lateral, bem nesse canto, nessa ponta, eu tenho os 2 pontos altos juntos, e aqui, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ele fica certinho a mesma quantidade de pontos. Agora, trabalhando essa parte mais estreita do meu trabalho, eu faço uma correntinha, pulo 1 no próximo ponto alto, 1, no seguinte, 1 ponto alto, no próximo, 1 ponto alto. Então, aqui eu vou formando blocos de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo 1, novamente inicio 1, no seguinte, mais 1. Então, os blocos de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou trabalhando, vou passando a mão para os pontos e ficando bem assentados. Eu faço essa mesma repetição quando estiver finalizando aqui, quando estiver chegando nesse outro canto, eu retorno. Então, aqui chegando próximo a esse lado, sem contar essa parte do canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Para iniciar esse outro canto, eu laço, pulo um ponto e trabalho uma sequência de 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Dessa forma, da mesma forma que eu trabalhei lá no outro canto. Aqui eu tenho um ponto alto, eu laço e venho aqui dentro desse espaço e faço 2 pontos altos que vai ficar aqui no cantinho. Viro meu trabalho para trabalhar a parte da lateral, então eu deixo ele dessa forma para facilitar o trabalho. Laço e aqui de lado, nesse mesmo espaço, faço 2 pontos altos, dessa forma, tá? E aqui nessa próxima carreira, que eu tenho essa carreira de blocos de pontos altos, de lado, eu trabalho 2 pontos altos nesse espaço. Então, formei o meu próximo cantinho. Aqui, 4 pontos altos, bem no canto, 2 pontos altos juntos, 2 juntos aqui e mais 2 aqui. Dá certinho da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Agora, eu faço uma correntinha e agora eu trabalho, eu pulo uma carreira, que no caso eu pulo esse ponto alto e venho para o próximo e faço 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3 pontos altos, dessa forma.
Você vai fazendo, vai passando a mão para assentar os pontos. Uma dica muito importante, se você achar, você faz alguns grupinhos de pontos altos. Se você achar que tá ficando repuxado com apenas uma correntinha, aqui na parte da lateral você pode colocar 2 correntinhas entre um grupo e outro, tá? Vai fazendo, vai passando a mão, se caso precise, você pode estar colocando uma a mais. Eu vou estar colocando apenas uma correntinha, porque nas próximas carreiras ele vai ficando um pouquinho mais solto, aí ele pode ficar embabadado. Eu faço uma correntinha não muito apertada, deixando um pouquinho mais solta, laço e vou para o próximo grupo. Então, eu pulo essa carreira, venho no próximo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, dessa forma. Uma correntinha de espaço, pulo um grupo, venho para o seguinte. Notem que eu coloco a minha agulha aqui, eu tenho um ponto alto, coloco a minha agulha aqui dentro desse espaço, fazendo 3 pontos altos. Então, aqui nessa lateral, eu vou trabalhar até o final esta mesma repetição. Conforme eu falei, faz algumas carreiras, passa a mão sem esticar a peça. Se tá ficando assentado, continua. Se ele estiver repuxando, estiver faltando, você pode colocar uma correntinha a mais. Então, segue até o final. Quando chegar nesse outro lado, que é a minha última carreira, eu tiver nessa carreira de bloquinhos, eu retorno pra gente fazer mais uma vez esse cantinho e não ter dúvida. Então, aqui chegando no final dessa carreira, ó, que ficou certinho. Eu fui passando a mão, eu fiz apenas com uma correntinha de espaço entre um bloco e outro, ficou certinho. Chegando aqui no final, depois vou arrematar essa ponta, que é de onde eu iniciei minha carreira. Eu tenho uma carreira de pontos altos, uma carreira de blocos e uma carreira de pontos altos. Então, eu fiz o meu grupo até essa carreira de blocos, 3 pontos altos, uma correntinha, laço e vou iniciar a parte do canto da minha peça. Eu pulo essa carreira de pontos altos e venho nessa carreira de blocos, nesse espaço desse ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Por ser a parte do canto, são apenas 2 pontos altos. Laço e venho para a próxima carreira, nesse espaço, 2 pontos altos. E vou virar para iniciar essa parte mais estreita do meu trabalho. Então, no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos, que vai ser o cantinho da minha peça, tá? E agora, eu inicio a parte dos pontos altos, laço e sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Eu não trabalho sobre a ponta, depois eu vou arrematar aqui, passando por entre os fios, dividindo ele, porque depois, dependendo da forma que você vai trabalhar por cima, ele pode escapar e ficar feio. Eu gosto de depois finalizar ele separado e não trabalhar por cima. Então, eu fiz um ponto alto, no seguinte, outro ponto alto, eu faço uma sequência de 4 pontos altos aqui nesse canto, um sobre cada um da carreira anterior. Então, ficou dessa forma. 2 pontos altos, mais 2, 4 aqui no cantinho 2 e 4 pontos altos nessa parte. Uma corrente, inicia a parte dos blocos, pulo um, no próximo, um ponto alto, no seguinte, mais um, no próximo, mais um bloco de 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo um, inicio bloco de 3 pontos altos. Faça essa mesma repetição por toda essa parte. Quando estiver finalizando aqui o retorno, mas vai ser a mesma repetição que eu fiz desse outro lado. Tá vendo aqui essa ponta, ela fica meio torcida? Normal, você vai passar a mão, ele vai ficar um pouquinho repuxando, mas nas próximas carreiras vai ficar certinho, não se preocupa, porque se eu fizer mais pontos aqui, nas próximas carreiras vai ficar embabadado, porque vai ficar sobrando pontos. Então, eu preciso trabalhar dessa mesma forma que eu tô explicando, essa mesma quantidade de pontos, tá? Então, não se preocupe que ele vai ficar um pouquinho querendo levantar, mas depois ele vai ficar certinho. Então, da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos
de pontos altos e inicio fazendo, né, os 4 pontos altos, 2 no cantinho, virando aqui na parte da lateral, 2 no mesmo espaço, 2 no próximo, inicio os grupos dessa outra lateral, vai ser a mesma repetição que eu vou fazer desse outro lado. Então, aqui eu fiz o cantinho, iniciei o primeiro grupo, faço um total de 10 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para não ter dúvidas. Finalizando, então, toda essa parte, eu fiz o canto, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, uma corrente e mais uma vez fazer a mesma repetição. Pulo um e faço por 4 vezes o ponto alto, um sobre cada um da base, né? Agora, eu vou iniciar a parte do canto, né? Então, eu iniciei com os 4 pontos altos e aqui, nesse último ponto alto, nesse espaço, faço 2 pontos altos e viro para ficar na direção da lateral e no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. Insiro a minha agulha aqui, 2 pontos altos. Venho para a próxima parte, que é essa carreira de blocos aqui, nesse espaço, e faço 2 pontos altos, que ainda faz parte do canto do meu trabalho, dessa forma. Conforme eu expliquei, ele vai ficar um pouquinho levantado essa ponta, a parte dos cantinhos, mas nas próximas carreiras vai ficar certinho. Então, aqui na parte lateral, a mesma repetição. 2 pontos altos para fechar esse canto, uma corrente, ou se você achar que tá ficando repuxado, da mesma forma que você fez lá na outra lateral, você pode estar colocando 2 correntinhas. Pulo essa carreira, venho nessa carreira de blocos, nesse espaço, e inicio com os 3 pontos altos, separados pela correntinha. Eu faço uma correntinha um pouquinho mais solta, pulo essa carreira, venho no próximo espaço, 3 pontos altos e sigo trabalhando esta mesma repetição até chegar lá onde eu iniciei nessa carreira em vermelho, aqui nessa parte. Aí eu retorno pra gente finalizar, iniciar a próxima carreira com o verde. Então, aqui, crocheteiras, finalizando toda essa parte, toda essa carreira em vermelho, na próxima carreira eu venho com o verde, no meu caso, pode estar trabalhando as cores que você quiser, eu vou estar intercalando de uma cor e de outra, tá? No meu caso, o verde bandeira. Aqui eu finalizei, então, nesse último espaço, os 3 pontos altos, uma correntinha. E aqui eu tenho o meu primeiro grupo, eu vou finalizar no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. Aqui você tem opção de fazer 2 formas de finalização. Eu finalizei então com vermelho, na próxima carreira eu trabalho em verde, na seguinte vermelho, na próxima verde e vou por algumas carreiras dessa forma. Se você quiser alongar e deixar reservado para dar início na terceira carreira em vermelho, você pode estar fazendo. Aí ele vai ficar alongado, esse ponto vai ficar alongado para você iniciar a próxima carreira. No meu caso, eu gosto de alongar, cortar, fazer o arremate aqui na parte de trás para iniciar a próxima carreira. Aí você tem essas 2 opções. Arremato aqui do lado avesso, aí eu retorno, no meu caso eu vou usar o verde bandeira, numeração 5767, no meu caso estou usando barroco, aí numeração 6 também, né, a espessura 6, agulha número 13,5. Então, aqui eu finalizei com o ponto baixíssimo, fiz o arremate na parte de trás. Antes desse grupinho, eu vou colocar o meu fio, eu não inicio com aquele nozinho na agulha, tá? Então, eu coloco nesse espaço da correntinha, deixo uma ponta e puxo uma parte, seguro aqui o fio, e aqui onde eu tenho esse espaço dessa correntinha, eu vou colocar minha agulha somente na alcinha de trás, puxo uma laçada, somente na alcinha de trás, puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Depois, eu vou arrematar essa ponta lá atrás. Eu inicio dessa forma para não ficar um nó
muito grande lá do lado avesso. Inicio aqui, então, duas correntes para dar altura do ponto alto, laço, e aqui nesse mesmo espaço, vou colocar mais 2 pontos altos. Fiquei com um bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, venho nesse espaço, aqui eu tenho o canto da minha peça, nesse espaço, nessa correntinha, antes desse canto, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Trabalho ponto alto nesse primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, um ponto alto sobre cada um desses. Eu tenho esses 2 pontos altos que eu fiz bem no cantinho. Lembra que eu trabalhei 2 pontos altos desse lado e mais 2 nesse cantinho. Sobre cada um desses 2, eu faço 2 pontos altos. Aqui vai ser o meu aumento, no mesmo espaço. 1, 2, no próximo ponto alto, 2, no mesmo espaço. Dessa forma, então, aqui vai fazer, eu inicio a parte dos meus aumentos. Então, fiquei com 2 aqui no espaço, 1, 2, 3, 4, para cada um de base. E aqui nesse canto, nesses 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Vou virar um pouco aqui a minha peça, que eu vou trabalhar a parte mais estreita do meu trabalho. Tô aqui na parte do canto ainda. E eu tenho esses 4 pontos altos desse lado, trabalho um ponto alto sobre cada um desses 4. Dessa forma, passa a mão para já ir assentando os pontos, lembrando que eu vou trabalhando de uma forma que ele não fique repuxado, mas que ele não fique sobrando, ele precisa ficar reto. Então, é só ir seguindo certinho que vai dar certo, tá? Então, aqui eu tenho esse espaço de uma correntinha antes desse primeiro bloco, faço 2 pontos altos aqui nesse espaço. Então, ele ficou dessa forma, esse canto. Agora, eu vou iniciar a parte dos blocos, faço uma corrente, e aqui nesse espaço que eu tenho essa correntinha, depois desses 3 pontos altos, faço 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, eu vou trabalhar nos intervalos, onde eu fiz essa correntinha na carreira anterior, eu trabalho 3 pontos altos dentro desse espaço. 3, uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ele vai ficando dessa forma, você vai fazendo, vai passando a mão. Se você trabalhou, por exemplo, com 2 correntinhas de espaço entre um grupo e outro, conforme eu expliquei na carreira anterior, você pode repetir as 2 correntinhas. No meu caso, eu faço uma correntinha, mas eu não deixo essa correntinha muito apertada. Eu deixo um pouquinho mais solta para ela não ficar repuxando. Tá vendo que não tá repuxando? Tá certinho da forma que eu tô trabalhando. Se você acha que precisa colocar 2, você pode estar colocando 2 aqui. Faço uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente e vou trabalhando até o penúltimo espaço. Faço os 3 pontos altos, aí eu retorno para trabalhar mais uma vez esse próximo canto. Então, aqui eu fiz até o penúltimo espaço, os bloquinhos de pontos altos, ó. Ele tá certinho, vou passando a mão, ele não tá repuxando, não tá sobrando com essa correntinha de espaço. Aqui eu faço uma corrente de espaço e toda vez que chegar em todos os cantos vai ser a mesma repetição. Vou explicar mais uma vez para não ter dúvida. Eu laço e aqui nesse espaço, antes dos pontos do canto, eu trabalho apenas 2 pontos altos. Aqui eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto nos próximos 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Nesse canto, eu tenho esses 2 pontos altos juntos no primeiro
eu faço 1, 2, no segundo também, 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma que eu formei o meu aumento, já viro aqui para essa lateral, para dar início a essa outra parte. Aqui, normalmente, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. 2, 3 e 4. E aqui no espaço da correntinha, 2 pontos altos. Tá vendo que dá a impressão que ele tá repuxando? Você vai passar a mão, ele vai se ajeitar. Nas próximas carreiras, ele vai ficando mais certinho. Não posso aumentar pontos aqui, porque nas próximas carreiras ele vai ficar repuxando, ele vai ficar sobrando pontos. Então, eu preciso trabalhar essa mesma quantidade. Tá repuxando demais, solta um pouquinho o ponto, vai trabalhando para que ele fique certinho. Você vai ver que nas próximas carreiras ele vai se ajeitando, ó. E fica pouca coisa querendo levantar aqui essas pontas. E aqui ficou certinho e aqui também, ó. E agora eu vou seguir fazendo a parte da lateral. Uma corrente de espaço ou, se for necessário, 2, conforme a tensão do seu ponto. Inicio trabalhando 3 pontos altos aqui na parte dos espaços. 3 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui na lateral, trabalho também sempre no espaço da correntinha, eu faço os 3 pontos altos. Uma corrente, no meu caso, uma correntinha não muito apertada, venho para o próximo espaço e vou trabalhando dessa forma, vai passando a mão, vai vendo. Se estiver repuxando demais, você pode colocar 2 correntinhas, tá? Então, às vezes aqui, uma correntinha deu certo, mas aqui na lateral tá repuxando demais, já percebi desde a primeira. Pode estar colocando 2 correntinhas de espaço tranquilamente. No meu caso, com uma correntinha não muito apertada, ele tá dando certo. Ele vai dar certinho aqui na parte da lateral, da mesma forma que deu em vermelho. Ele não tá repuxando, tá? Então, às vezes, depende muito da tensão de ponto. Por isso que eu vou fazendo as carreiras, eu sempre vou dando essas dicas, porque às vezes o seu ponto é muito apertado, você vai seguir aqui. Conforme eu tô fazendo uma correntinha, você vai ver que tá ficando muito apertado, mas você precisa colocar mais uma correntinha e já dá tudo certo, tá bom? Então, vai fazendo, não vai simplesmente fazendo o trabalho, faz um pouco, coloca na mesa, coloca em uma superfície reta, vê se tá ficando certinho, continua, se não tá, coloca uma correntinha a mais, tá? No meu caso, uma não muito apertada já tá dando certo. Eu faço essa mesma repetição por toda essa parte da lateral. Chegando aqui nesse outro canto, vou repetir a mesma forma que eu fiz lá nos outros cantos. Trabalho com o bloquinho de 3 pontos altos até esse penúltimo espaço. Faço uma correntinha ou 2, se você estiver fazendo. Venho aqui nesse espaço que eu tenho antes desse cantinho, 2 pontos altos, um sobre cada um nos 4. Aqui nesses 2 do meio, 2 para cada um para cada um desses 4, 2 no espaço, uma correntinha. Inicio trabalhando os grupos de 3 pontos altos no espaço de uma correntinha até chegar nesse outro lado. Repito novamente esta mesma sequência. Conforme eu já expliquei, ele vai ficar um pouquinho levantado, é normal, mas se ele ficar mais que isso, se pode estar aumentando a quantidade de correntinhas aqui na parte dos lados, tá bom? Então, quando estiver finalizando aqui desse outro lado, eu retorno com o vermelho para a gente iniciar a próxima carreira.